da obra? Tenho conhecimento. Eles apontaram dentro do início das obras até a última medição, que foi a nona, eles acompanharam. A gente tem dentro do procedimento de licitação todas as medições que a empresa fez, que foi apresentada para o Secretário de Obras, e a Secretaria de Obras, dentro das medições, fiscalizou e mandou para o convênio que liberou os recursos para que se fizesse pagamento. Estão todas no processo. O senhor tem conhecimento se existe uma comissão especialmente destinada para a fiscalização dessa obra? Eu tenho conhecimento, mas não sei quais os nomes que fazem parte dela. Não é da minha atribuição. Existe um documento onde nomeia essas pessoas ou é verbal e é designado assim normalmente, sem necessidade de prescrição disso? Eu não sei se tem um documento criando, se tem uma portaria disso. Eu não sei se no próprio edital ele pede para que seja, inclusive, membro da empresa, membro da secretaria, algo parecido com isso. Os nomes eu não me recordo. O senhor tem conhecimento também de que foi utilizado um espaço do CSU, um espaço público, para depósito de material e guarda de equipamentos da empresa Albragem? Eu vi alguns materiais da Albragem, em especial areias, se não me engano, os bloquetes que foram usados na calçada, eu vi acondicionados lá no local. O senhor sabe quem autorizou isso? Se existe uma autorização disso? E quem autorizou? Não tenho conhecimento se tem autorização. Mas o senhor hoje, como secretário jurídico da época também, o senhor não se atentou a ser utilizado, por exemplo, está sendo utilizado no espaço público, tem um equipamento lá, o senhor não procurou saber com ninguém quem autorizou, de que maneira que está sendo depositado aquilo? Então, secretário, um pequeno esclarecimento, né? O setor jurídico da prefeitura, assim como o setor da Câmara, ele é inerte, né? Nós temos que ser invocados, a gente tem que ser pronunciado para que a gente passe algum parecer ou que se manifeste. Então, não por se tratar de omissão, mas se viesse a mim um pedido de um parecer sobre esse posicionamento, nós teríamos feito. Não chegou nenhum pedido ao jurídico para se manifestar a respeito. Mas houve uma manifestação, inclusive desse vereador aqui, onde solicitei, inclusive, informações e houve até relatos da imprensa local, né, onde fez as imagens e apresentou isso. Isso foi divulgado, isso foi cobrado, inclusive, por esta casa, inclusive por esse vereador aqui, e do qual também, até um pesado momento, nós não recebemos nenhuma notificação, né, nenhuma resposta a respeito. Então, houve um manifesto, sim. Desta casa houve uma manifestação. Vereador, diretamente ao jurídico, legalmente falando, não tem conhecimento, não chegado até mim. A data da vigência desse contrato, o senhor se recorda? Não me recordo, porque nós tivemos a pedido da empresa, nós tivemos alguns aditamentos de prazo, ora por causa da densidade pluviométrica, que é a chuva, né, que eles juntaram a documentação, pedindo para que se estendesse. E não me recordo se eram uns 6 meses até o final do ano passado, realmente não me recordo, porque estava tudo na estação. Quantos termos aditivos foram feitos desta obra? Acho que pelo menos 2. 2 termos aditivos, eu tenho certeza. 2 termos aditivos de valor ou Não, prazo? só prazo. De valor não teve nenhum termo aditivo de valor, só de prazo. Todos eles acompanhados de informação técnica, de informação científica e motivação do porquê que eles pediram para que se fosse estendido o prazo. Perante a lei, deixa eu informar, inclusive, se permitiria, no caso, 2 aditamentos na obra. Você adita um prazo, você tem um prazo para concluir a obra. Aí o senhor pede um aditamento na obra, não conclui no aditamento, pede outro aditamento, isso é legal? Não tem óbice, vai depender da motivação do pedido do aditamento. Pode ter 50 aditamentos, não tem óbice legal, dependendo da motivação do pedido de aditamento.
vazia que não convence a municipalidade, ela não concorda. Mas se ela tem um lastro, tem alguma coisa, não se pode sim. O senhor é a pessoa que avaliava esses pedidos de aditamento? Os pedidos foram solicitados pela empresa ou pela prefeitura? Pela empresa. E o senhor então acompanhava os pedidos da empresa e eram coerentes, tinham... O primeiro pedido foi devido às chuvas, né? Eles trouxeram lá, junto ao pedido que também está no procedimento, que inclusive na própria licitação, no corpo do edital, está dizendo qual que é o limite de chuva, né, milimetricamente falando, para que a obra seja paralisada. E como é uma obra aberta, uma obra de vias, chovendo não poderia ser executado alguns tipos de serviço. Eles juntaram esse pedido, nós passamos à Secretaria de Obras, que avaliou tecnicamente e concordou, e nós fizemos o aditivo. O senhor tem tido contato com representantes da empresa? Tivemos uma reunião semana passada em resposta a um documento que nós mandamos falar de a paralisação. Além dessa, nós tivemos, pelo menos com a minha presidência, umas 4 ou 5 reuniões com eles a respeito da obra. Não, mas assim, recentemente... Só recentemente, semana passada. Nós mandamos uma notificação sobre a paralisação, pedindo explicações para a empresa, não semana passada, mandamos anteriormente. E a semana passada, eles vieram à empresa no prazo da resposta e foi a última vez que eu tive contato com alguém da empresa. Quem que é o contato do senhor hoje lá na empresa Alvarez? De nome não me importa. Existe algum procedimento aberto na Prefeitura Municipal de Curitiba contra ou a respeito dessa obra? Tem. Todas as vezes que a obra foi paralisada, ou formalmente também se encontra no processo, o chamamento da empresa para poder retornar com a aplicação, né, do que o edital trazia. Ela veio em reunião, nos propôs um TAC, né, como deu de conduta, dizendo qual o prazo que ela voltaria, e atendeu nossas solicitações. E tem esse último agora, que eles protocolaram a sua resposta, e nós já vamos emitir uma via de multa contra eles, que está previsto no edital, ou seja, a gente cumpriu com o edital. Eu gostaria agora, mediante produções grandes, o senhor então nos relatasse o que de fato está acontecendo com a obra, o porquê dessa paralisação, e a gente entra então nos assuntos. Então, eu gostaria, como o senhor disse que houve reuniões agora, então eu gostaria de ouvir do senhor um relato sobre o que está acontecendo com essa obra e quais os procedimentos que a Prefeitura tem tomado. Eu até agradeço a oportunidade, porque ainda ninguém conseguiu vir aqui a respeito dessa obra e falar começo, meio e fim. Eu gostaria de me atentar à licitação dessa obra. Essa obra foi recurso vindo de algumas emendas, né, de parlamentares, que propiciou num só convênio, numa só licitação, a aplicação de 2 convênios, um para o calçamento e um para a parte de pavimentação. Acho que o valor total, não vou me pegar detalhes, deve ser de R$1.200.000 ao todo. Esse dinheiro ele não entra no cofre da prefeitura, esse dinheiro é do convênio, e a empresa ganhadora, como consta no edital, ela apresenta medições conforme ela vai executando a obra. Essa medição passa por fiscalização da Secretaria de Obras, é mandada do convênio, o convênio manda um fiscal deles aqui, e esse fiscal ele vem em loco para poder averiguar se as medições são exatamente aquelas que a empresa apresentou, que a prefeitura auditou, e ele concorda ou não com essas medições. Essa licitação, ela é a chamada tomada de preço, né? Ela não tem o convite para nenhuma empresa, ela é aberta nacionalmente. E as empresas que vieram participar dentro do certame, essa empresa foi a que ganhou, a Nova Agenda. A documentação dela estava tudo ok, das outras participantes também, e ela, dentro do que é previsto em lei, deu o menor preço dentro da qualidade exigida. Então a prefeitura não pôde escolher, como é regra, qual a empresa viria para fazer a obra. Mas nós temos lá no
processo de licitação, todas as garantias econômicas, garantias documentais que a licitação pede. Então a empresa, em tese, é apta. Ela tem obras no Brasil todo e no estado de São Paulo. Nos juntaram certidões dessas obras que foram realizadas. Alguma delas, à época, foi visitada, a obra tinha conclusão e aceitação do convênio, está tudo ok. Ocorre que quando a empresa começou a vir fazer o trabalho, eles nunca tinham trabalhado com esse tipo de convênio que a cidade de Juquitiba fez, se não me engano, da Fundesc, as siglas não me lembro. E essas medições, elas são muito criteriosas, e eles não apresentaram as primeiras medições, embora já estivessem fazendo obras, de acordo com o que o projeto pedia e o convênio exigia. Então, uma das nossas reuniões, a primeira paralisação deles, é que eles fizeram uma porcentagem da obra e não tinham recebido. E vieram solicitar à prefeitura que fizesse o pagamento. Quando foi informado que não era a prefeitura que fazia o pagamento, tem que fazer o convênio. E eles não tinham familiaridade com essa prestação de contas, com essa prestação de medição, tecnicamente falando. Onde foi destacado o Hélio, que hoje é o secretário, à época era o responsável pela setor de obras, e nosso setor de planejamento, o setor de projetos, que indicou quais eram, o que o convênio pedia, o que ele solicitava para que eles pudessem receber. Eles refizeram essas medições, aí sim, dentro do contexto técnico do que pediu o convênio, eles começaram a receber as medições. A última foi a medição de número 9. Eles apresentaram e receberam até a número 8. Essa número 9 foi glosada. Alguns itens que eles apresentaram não estavam de acordo com a apresentação deles. Então, não foi mandado para o convênio, e o próprio convênio, quando a gente passou preliminarmente essas medições, também glosou para eles fazerem algumas modificações. A empresa, nessa última reunião, apontou que alguma das coisas que o fiscal do convênio tinha apontado não era culpa deles. Por exemplo, um bueiro que à época não estava ok e passou um caminhão em cima e ele quebrou. A entrada de uma dos estabelecimentos comerciais da JK, que teria um caminhão que teria passado, teria afundado a calçada. E o outro foi uma coisa da Sabesp, que ela teria feito uma obra, teria feito alguma coisa que quando o fiscal veio, estava com esse problema, mas não era o problema da empresa. Só que não foram só esses os problemas apontados pelo convênio e pelo nosso fiscal. Teve inúmeros outros. E nós nos comprometemos que esses problemas pontuais a prefeitura iria tomar providência, com a Sabesp, a boca de lobo lá no meio que tinha quebrado. E os outros pontos, eles teriam que fazer, virem aqui, arrumarem, para poder essas medições serem liberadas pelo convênio. E eles, textualmente, em documento oficial protocolado nos autos da licitação, disseram que enquanto não receberem, não fariam a retomada da obra. O que é ilegal, porque a própria licitação, o próprio edital, pede da empresa um poder econômico, digamos, uma garantia financeira que eles apresentaram, que desse garantia da construção da obra, porque o pagamento não é feito diretamente pela prefeitura. E por culpa quase que exclusiva da empresa, que não apresentou as medições dentro do convênio pede, que eles vão receber essas últimas medições. E eles, no documento que nós temos, disseram que enquanto não receber, não vão mexer na obra. Então nós já notificamos eles, estamos aplicando a multa que o edital atrás, e o próximo passo é ou chamar a segunda empresa colocada para que faça essa obra no valor da primeira, ou fazermos a contratação de uma empresa para terminar o projeto. Em resumo, é isso que eu tenho de conhecimento. Muito bom. Mediante essa declaração ao senhor, gostaria de solicitar o senhor se houve precaução da empresa Obragen à prefeitura
E qual foi esse calção do qual consta do contrato? Eu posso enviar aqui para casa a cópia de todos os documentos que a empresa trouxe dentro da licitação. Eu não sei se foi calção ou se foi carta-fiança. O que pedia na licitação eles apresentaram. Eu posso mandar para cá pessoalmente. O senhor disse que houve 9 medições, do quais dessas 9 foram pagas 8. O senhor tem assim, informações de valor disso? Eu vou falar meio por cima, porque eu não tenho aqui os dados técnicos, mas me parece que cerca de 700 mil reais dos 1 milhão e 200 foram feitas medições liberadas pelo convênio. Mais de 50% da obra. Um pouco mais, né? Quais as providências que o jurídico da prefeitura tomou ou tem tomado quando se ela passou isso, que a culpa é do comerciante, que a culpa é da Sabesp? Qual a providência que a prefeitura tem tomado mediante com os comerciantes? Porque sabemos que com a Sabesp existem as tratativas também, mas quais medidas estão sendo tomadas com o comerciante e com a Sabesp, pelo jurídico da prefeitura? Primeiro, tem que ver se realmente foi o comerciante que teve uma irregularidade, porque em tese o calçamento deveria aguentar o tráfego daquele peso. Se o caminhão que trafegou ali no calçamento estava acima do peso, eu acho que a fiscalização tem que averiguar isso, mas primeiro tem que ser o laudo técnico, né, do porquê que ela cedeu. Em tese, uma calçada não é para ceder ao tráfego de veículos, né? Isso é o que a empresa apontou, né? Nós fizemos, e esse conhecimento nós tivemos na resposta da empresa. Eu passei para o departamento de obras para que o fiscal fosse até esses locais apontados nessa defesa da empresa, para averiguar a veracidade, se realmente é isso ou não. Foi documentado isso? Foi documentado, foi tudo feito a semana passada. Tá? Nós encaminhamos isso junto com a resposta da empresa. Nossa, documentado, eu digo o seguinte: da empresa à prefeitura, sim, tem documento. Tem nós, o departamento de obras também tem documento. Pedimos para que obras verificassem se é verídico que a empresa está nos informando. Inclusive, no mesmo dia, o secretário Edson foi em loco com o engenheiro e o representante da empresa, e eu pedi para que fosse filmado isso através do nosso departamento de comunicação, para que fosse filmado e fosse documentado os apontamentos da empresa e onde estava esse problema. Então, a prefeitura notificou o fiscal da prefeitura para que fosse até o local e historiasse e verificasse com os empresários. Uma outra coisa, quantas notificações o senhor tem feito à Obragem quanto à paralisação da obra? Com essa foi a terceira. Uma foi a época em que eles, inclusive já faz um ano, já tem muito tempo, nós fizemos uma notificação a respeito para eles poderem mexer ali na caixa carroçável da avenida, e como nós tínhamos a festa junina, exatamente no mês de junho, eles então conversaram conosco em resposta a essa nossa notificação, que viriam terminar a obra ou voltar a executar a obra depois da festa junina. E logo em seguida, não me recordo data agora, eles retomaram a obra, porque esse acho que foi a primeira ou segunda notificação que nós fizemos da paralisação. Bom, mas até então é isso, vieram retomar. A preocupação nossa é agora, finalmente agora, entendeu? Porque na realidade até então existiu os equipamentos da empresa aí, a empresa não tinha retirado, a empresa não tinha parado a obra. Realmente tiveram problema de tempo na época, mas agora é o seguinte: o que a gente viu é o seguinte: a empresa foi embora do município, a empresa levou o equipamento, a empresa levou o pessoal, a empresa foram embora do município, eles abandonaram a obra. Isso acho que tem mais de 60 dias, o senhor confirma? O senhor deve ter esses dados lá, se o senhor confirmasse também o prazo disso, que a empresa deixou o município. E então, desse tempo para cá,
qual as providências tomadas, quais as notificações que foram feitas a ele, e se foi aplicada já alguma multa. Porque no contrato ele diz que a partir de 15 dias já se dá abandono e já se começa a se cobrar uma multa. O edital ele traz que a partir da negatória da empresa de retomar ou justificativa do porquê ele não está trabalhando, pode ter havido uma questão de força maior, o caso fortuito, que não foi o caso, só que um exemplo. Que a contratante já passa a exercer o direito de notificar, de aplicar multa, inclusive até de ingressar com ação de execução contra a empresa, porque ela deixou garantias financeiras no edital. E quanto a garantias, ainda que a empresa tivesse deixado equipamento aqui, não poderíamos nunca fazer uma subtração de equipamentos para a garantia da obra, porque ela já deixou na licitação as garantias que a lei pede. Então, só uma informação, ainda que tivéssemos aqui qualquer bem na empresa, a municipalidade não poderia sequestrar o bem dela sem ordem judicial. Então, não foi o caso. Esta não é uma garantia real desse equipamento aqui. E nós temos as garantias legais que foram juntadas na época da licitação. Bom, nós fizemos a notificação assim que o Departamento de Obras, Secretaria de Obras, nos solicitou, que antes disso teve uma tratativa de negociação primeiro para que a empresa retornasse. Deve ter havido alguma reunião entre eles, que eu desconheço, e assim que eles passaram do Departamento Jurídico problemático, nós imediatamente fizemos a notificação da empresa, dentro do prazo legal. A empresa respondeu, a resposta não foi satisfatória e nós estamos agora já aplicando a multa de 0,03% do valor faltante da obra, que é o que a legalidade manda. Próximo passo, se não atenderem ao prazo estabelecido para a retomada da obra, a empresa vai responder em execução pela prefeitura, fica inabilitada junto ao Tribunal de Contas para prestar licitação em qualquer área do território nacional de 2 a 8 anos. É o que a gente está tomando por mês. Então, assim, aqui, parágrafo 1º. Será aplicado, dentre elas, aqui diz, das penalidades. Então, aqui diz o seguinte, o parágrafo 1º diz o seguinte, será aplicado multa de 0,3% por dia dos 10 primeiros dias, incidente sobre isso. Mas isso não foi feito, já estão 60 dias. Por que não foi aplicado a multa? Porque eles, assim, aqui diz o seguinte, abandono, eles abandonaram a obra. Se a prefeitura tivesse multado, ele já início de multa, porque eles abandonaram. Não justifica, eu acredito, entendeu? Isso é coisa que nós vamos ver lá na frente, mas eu digo o seguinte, por que a prefeitura não tomou as devidas providências perante as multas, já cobrando multa, porque já faz 60 dias, nós estamos falando aqui de 10 primeiros dias. Vereador, se você atentar não só ao que está aí descrito no contrato e no edital, mas o que traz a lei de licitação, tem prazos devidos, tem que fazer a notificação, a empresa tem o direito de defesa para poder dizer qual é o motivo da paralisação, inclusive, embora não seja o caso concreto, poderia ter sido por culpa do que está falando, né? Então, ela tem o direito de fazer a defesa antes da aplicação da multa. Isso, assim que o jurídico foi solicitado para que fizesse isso, nós o fizemos, né? Tem isso tudo documentado, tudo populado, a empresa respondeu a isso nesse prazo, e nós estamos no estágio agora de aplicar a multa. Eu estou seguindo o devido processo legal, o direito deles de defesa e prazo. Nós estamos seguindo. Se está demorando ou não da paralisação da obra até o jurídico ter tomado iniciativa, eu digo que assim que virei para o departamento, nós agimos, está documentado. Agora, eu não vou lá na obra ver se parou ou não, né? Tem que ser, como eu disse, invocado para poder tomar atitude que ela reclamada. Está tudo documentado. Está tudo documentado? Esse documento está de posse de quem? Essa documentação? Está dentro da pasta de licitações, eu já deixo claro que está franqueado, cópias, né? Até se tiver uma outra oportunidade, eu estaria aqui para apresentar, nós apresentaremos todos. Então, mas é o seguinte, desde quando se abriu, desde o primeiro dia que abriu a SACAR, foi solicitada à Prefeitura Municipal de Curitiba cópia de todos os documentos enviados pela Prefeitura Savestre solicitando reparos nos serviços por ela realizados na Avenida JK de Oliveira. Cópia
de todas as atas das reuniões realizadas entre a Prefeitura e a empresa Obragem, relação dos estagiários que acompanharam os trabalhos da empresa da Obragem, cópia dos apontamentos feitos pelo FUMEF e a Prefeitura referente à obra, cópia dos apontamentos feitos pela empresa Obragem, a Prefeitura referente à obra JK e mais documentos também solicitados à Prefeitura. E até agora, o que causa isso que até agora não veio nenhuma resposta a nós. Bom, eu não sei responder isso porque não é da minha competência técnica dentro da Prefeitura. O que me chegou para poder passar para os vereadores, não só dessa solicitação, como de todas as outras, a gente informou agora. O porquê, não sei, pode ser que não tenha, não sei responder porque não foi. Solicitamos também cópias de todas as notificações efetuadas pela Prefeitura e a empresa Obragem, cópia dos termos aditivos ao contrato, em especial a prorrogação de prazo firmado entre a Prefeitura e a empresa Obragem, cópia do termo de garantia oferecido pela empresa Obragem à Prefeitura, cópia das efetivas medições, cópia dos relatórios de obra e pedido de providência feita à Obragem, cópia da autorização emitida pela Prefeitura para o uso do pátio do Centro Social, cópia de eventuais respostas enviadas pelo Departamento Jurídico ao secretário de Obras, informando sobre as providências adotadas frente às suas solicitações, cópia da respectiva ordem de serviço. Nada disso foi respondido a nós. Qual foi a data da solicitação? Dia 28 de maio. Nós pedimos, inclusive, um prazo de 5 dias para que você respondesse. O senhor tem essa documentação? Tem, porque eu não tenho a solicitação, mas ela... A gente poderia, acabando isso aqui, subir até a Prefeitura e acompanhar e historiar essa documentação. E se o senhor poderia pedir cópia para nós também, porque nós já temos uma solicitação disso, o senhor poderia fazer isso para nós? Sem nenhum obstáculo, não é só agora, mas toda a minha história aqui como secretário sempre não teve. Não sei se todas elas estão no jurídico por causa de obras, mas tudo que está conosco dentro de licitação do jurídico está enviado imediatamente. Doutor Paulo, bom dia. O que eu ia perguntar, o senhor acabou respondendo. Então, na verdade, o senhor não recebeu nenhuma solicitação da Prefeitura contra esses dois ofícios? Não recebi. Eu queria perguntar para o senhor também o seguinte: quando foi feito o pedido do jurídico, de obras ao jurídico, para que fossem tomadas as medidas, as últimas medidas que foram adotadas pelo senhor? Qual foi a data ou o pedido que foi feito por obras ao senhor a respeito dessa questão das multas ou das notificações, das penalidades contra a empresa? Doutor, eu realmente não saberia responder, porque tem muitas solicitações lá, mas está tudo documentado. Eu posso fazer cópias, eu não sei dizer quando foi a data precisamente. A gente recebeu e fizemos a notificação. Como tem data, tem protocolo, está tudo lá. Essa questão da multa, tanto da multa diária como da multa global que constam dos contratos, até agora então não foi aplicada nenhuma multa. Porque nós estávamos dentro dos prazos para que eles fizessem as respostas, né? E a resposta agora veio quando? A última resposta? Foi a semana passada, essa resposta. Nós mandamos para o Departamento de Obras, que é de praxe, para que eles apontassem o que a empresa estava se informando. E como eu já disse anteriormente, de vários apontamentos, alguns deles era esse da Sabesp, da Boca de Ovo, mais pontual. O restante não. O restante a empresa realmente não fez, ou se fez, foi apontado que foi feito mal feito. Dentro desse relatório que a obra nos passou, ou seja, nós não concordamos com a defesa da empresa, então a gente aplicou a multa. Já está sendo, melhor, já foi calculada, já foi lançada e está sendo justificada a empresa do pagamento. Foi dito aqui pelo engenheiro Hélio e pelo engenheiro Ildefonso, que a empresa, em resposta a essa colocação da empresa que ela fez para o senhor por escrito, o que ela está respondendo não condiz. Na verdade, ela tinha que ter uma empresa de controle tecnológico para acompanhar a obra, e eu creio que ela leu o edital, que ela leu o contrato, que ela leu tudo, e ela sabia que ela deveria cumprir dentro do bojo do contrato, que ela deveria cumprir. Então hoje ela vinha alegar, depois de 60 dias de paralisada, ou quase 60 dias, que ela não quer retomar a obra porque ela não recebeu, ela deu um testemunho do próprio erro dela,
da falha dela. E aqui, no próprio contrato, ele diz o seguinte, que a obra, o abandono 7 dias da obra, ela já pode ser aplicada a multa diária. Então a preocupação dessa comissão é por que essa multa não foi aplicada, mesmo que o senhor desse todas as prerrogativas de defesa para a empresa, a prefeitura poderia fazer isso. A comissão quer entender por que, visto que a obra foi executada, levando-se em conta que foi pago quase 70% da obra, e porcamente a obra foi feita, inclusive dito pelo próprio engenheiro, tem aqui uma declaração do engenheiro que diz o seguinte: ele está chateado que faltou o cabo de rolamento, que faltou rejuntar, que faltou fundação, ou seja, o próprio engenheiro responsável pela fiscalização, ele vem a essa comissão e declara que o material empregado foi péssimo, que o serviço que foi feito também ele não concorda, e que ele diz que fez vários pedidos, é isso exatamente que nós queremos comparar o que foi dito pelos engenheiros, que eles solicitaram ao jurídico medidas para que o jurídico fizesse as sanções contra a empresa, e o senhor está nos dizendo que notificou a empresa, e que a empresa respondeu, o senhor submeteu novamente ao próprio setor de obras. Então, o setor de obras, o que eles declinaram essa comissão não está batendo com o que o senhor está falando. Porque, na verdade, o setor de obras, eles se isentaram da responsabilidade, empurraram a responsabilidade para o jurídico, e eles dizem que a responsabilidade, isso está aqui nos autos, passando no senhor que foi dito por eles, que o jurídico deveria ter tomado as medidas contra a questão das sanções. Porque nós dissemos a ele que no bojo daqui do contrato, eu disse que o engenheiro é o responsável pela fiscalização, e isso ele declinou também a outras pessoas, inclusive a estagiários, para fiscalizar a obra, um erro, porque na verdade ele deveria ter fiscalizado, ele deveria ter embargado esta obra, ele não tem conhecimento do livro que deveria acompanhar a própria obra, eles não sabem nada disso, eles não sei, não lembro, notifiquei ao jurídico. Então o subterfúgio, a fuga desses dois engenheiros, eles estão alegando que foi falha do próprio jurídico. Então hoje o senhor nos traz aqui que todas as medidas que deveriam ser tomadas foram tomadas e passadas ao jurídico. Então a minha pergunta é, o jurídico, Obras comunicou todas essas falhas ao jurídico mesmo ou não? Ou só comunicou ao jurídico depois da paralisação da obra? Isso eu queria saber. Sempre a partir da paralisação da obra, porque esses impercalços dentro da obra, o jurídico fiscaliza uma atua. Assim que nos chegou oficialmente para que fizéssemos alguma coisa contra a empresa, aplicássemos a legalidade, está documentado, a gente fez. Isso foi tudo após a paralisação da obra. No decorrer da obra, os apontamentos que foram levantados, as falhas da obra, Obras comunicou ao jurídico ou não? Vereador, vamos entender a dinâmica de como que é a obra. Se está errado, eles não aceitam a medição e o pagamento. Sim. Então, eu não consegui também entender por que o jurídico tinha que ter a interferência, embora não tenhamos sido comunicados disso, dentro do procedimento da obra, que deveria ter sido paralisado, que é uma atitude da fiscalização, não é, jurídico? Então, pegando um gancho dentro do que o senhor está falando, eu entendi claramente o que o senhor disse. Na verdade, se foram feitas as vistorias e liberadas até a 8ª, então quer dizer que a Obras entendeu que a obra estava supostamente de acordo até aquele dado momento. É isso, doutor? Teoricamente, entende isso? Antes do vereador ter medido a respeito das medições, eu disse que eram 8 vagas e só essa última, em termos de medição, que não tinha escapado. E esse apontamento, desculpa, doutor, esse apontamento, inclusive, não foi feito por nós, foi feito pela própria órgão fiscalizador, que é a empresa que manda, que foi dito inclusive por eles que a própria Implasa que faz essa vistoria. Exatamente, vereador. Então, o responsável pelo convênio. E nós tivemos problemas sim com os outros apontamentos, mas eles foram solucionados dentro do espaço de tempo, né? Eles fizeram, mandaram de novo, a fiscalização do convênio recebeu isso, auditou, aí liberou o pagamento, porque não há liberação de pagamento sem a auditoria da prefeitura e do órgão pagador. Tá.
Eles vêm logo para liberar cada medição. O que essa comissão não entende, doutor, e o senhor deixou claro, que quem deve responder por isso é obras, é que na verdade a obra já vinha dando apontamento, por exemplo, a questão das calçadas. O senhor mesmo disse, foi o cidadão que afundou a calçada ou a calçada já vinha afundando? Na verdade, eu não estou colocando palavras de favor. Exatamente isso eu quero dizer. Se ele vinha, se a obra vinha no decorrer da Avenida Juscelino, tendo alguns afundamentos, e que eles justificavam que o cidadão foi culpado, que a Sabesp foi culpada, eles delegavam os problemas a terceiros, para se isentar da responsabilidade de deixar a calçada da maneira que era. A questão é, os vereadores já vinham apontando desta tribuna, ou até o próprio vereador pedindo à prefeitura que fiscalizasse a questão das ondas, a própria imprensa das ondas na calçada, que já era era nítido que o trabalho não estava de acordo. E isso veio afundar. A questão é, obras liberou até a 8ª vistoria com esses problemas, e que nós sabíamos que futuramente ia afundar tudo como afundou. Então, na verdade, o que eu quero dizer para o senhor é que Obras veio aqui e fez como Judas Pilatos, lavou as mãos e disse, nós comunicamos ao jurídico os problemas, sendo que eles tinham o poder, o próprio Hélio tinha o poder no contrato de paralisar a obra e pedir a execução da multa, de pedir a multa, a aplicação da multa. E eu disse aqui, perguntando ao engenheiro Hélio, se em algum momento ele pediu a aplicação da multa ao jurídico, ele disse não. Ou seja, a pergunta é, eu vou... mesmo repetindo isso ao senhor, em algum momento, dentro dos oito laudos de vistoria, Obras apontou alguma ilegalidade para o senhor, ainda que ela liberou a vistoria, de erros, ou pediu em algum momento a aplicação da multa antes da apresentação da obra, ou não? Então, vereador, como eu disse anteriormente, das 8 medições, elas deram problema. Inclusive, tem documentado uma notificação nossa para elas retomassem. Foi quando nós ficamos sabendo que a empresa não tinha a habilidade, a técnica para poder fazer a medição de acordo com o que estava na licitação. E nós até cooperamos. Solucionado esse problema, a empresa recebeu e não chegou nenhuma outra notificação para que tomássemos medidas judiciais. Então, foi pago, né? Sim, porque o que eu vejo aqui, doutor, é que a empresa não tinha, ela alega que não tinha condições, ou ela não sabia fazer a prestação de contas. Mas o que eu entendo aqui é que a empresa não tinha capacidade para fazer a obra. Isso não é defesa da empresa, porque o edital está claro de como que funciona a regra do jogo. Inclusive, foi uma indagação minha em reunião, tem ata disso, dizendo que eles fizeram a participação do certame através do edital. O edital está constando exatamente tudo que tem que ser feito. E se a empresa não tinha essa capacitação, não dá para detectar a época da licitação, mas todos os documentos pedidos foram juntados. Não é erro da empresa, ainda que seja, eu acho que até confissão, eles dizerem que não tinham como, não sabiam fazer dessa maneira, tinham que saber. Sim. Não tem só isso. Mas ainda que eles não tivessem condições legais ou jurídicas, ou não tinham pessoas capacitadas para fazer isso, aqui diz que eles tinham que contratar uma empresa de controle tecnológico que ia fazer essa prestação de contas. E, na verdade, o que eu vejo é que a empresa não tinha capacidade para executar a obra. E se nós tínhamos dentro dos 8 laudos, as 8 vistorias que foram liberadas, todos esses apontamentos que já vinham acontecendo, que nós já devíamos ter precado ali. E, no mínimo, ter penalizado a empresa. E mesmo depois que a empresa abandonou, e agora ela vinha ligar em defesa dela para ganhar prazo, a verdade é essa, o que ela está querendo é ganhar prazo. Porque ela diz que ela não retoma porque ela não recebeu, isso não é justificativo. Então a pergunta lá fala assim, multa global no contrato, lá fala assim, multa diária. Então, agora, para mim terminar, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a prefeitura, o jurídico, em algum momento penalizou a Sabesp por um erro que a empresa alega que a Sabesp fez, quero saber se o jurídico entende que houve um erro da Sabesp ou não, se o jurídico notificou em algum momento, multou já a Sabesp ou não, e a terceira pergunta por que nós não aplicamos todas as penalidades se a empresa já é réu, confessa dizendo que ela não retoma por erro dela mesma? Vamos por parte, vereador. A informação de que a Sabesp teria feito isso foi usada pela empresa. Então eu não sei a veracidade, não posso aplicar uma multa
contra a Sabesp, ainda que tenha essa legalidade, sem que a culpabilidade seja dela. Por isso que eu pedi para que o Elinho fosse inóculo lá com a empresa se realmente era isso que tinha acontecido. Então eu não tenho ainda dados, elementos para poder aplicar a multa da Sabesp. Até seria, entre aspas, injusto se não foi culpa da Sabesp a gente tomar alguma atitude. A outra pergunta do professor fez foi a respeito das penalidades. Assim que chegou ao jurídico, está documentado, nós agimos. Eu entendo que uma obra do tamanho e da complexidade da JK, porque tem que ter perda de tempo e tudo mais, tenha problemas inócuos resolvidos pela própria administração da obra, do seu gerente e do nosso departamento de obras. E eu não posso e não interfiro no trabalho de nenhuma secretaria. O jurídico só se manifesta quando é solicitado. E das vezes que foi solicitado, eu afirmo, nós fizemos os procedimentos. Eu não estou numa empresa de obras, a gente não tem ideia do que está acontecendo. E em relação ao abandono de obras, só para pegar uma pequena explicação do senhor perguntou, a linha que separa a convicção de que a obra foi abandonada, é a partir daí que a gente tem que agir. Então não é assim, tem 7 dias que ele não vem mais, configurou que houve o abandono. Por isso tem que ter a notificação e ver da empresa o porquê que eles não retomaram. Porque às vezes, volto a afirmar, é possível um caso de força maior, um caso fortuito, que com a explicação técnica da empresa não se configure abandono. Então, a partir da hora que nós tivemos esta convicção, é que nós tomamos as medidas judiciais, que é o que até vocês mesmos acabaram dizendo. A partir da hora que mandamos a notificação, que a defesa que eles fizeram, nos entregue, foi quase que uma confissão da imperícia técnica deles, aí sim nos dá margem jurídica de ingressarmos com a ação. Todo esse cuidado, vereador, do ponto de vista jurídico, é porque isso vai ocasionar uma demanda jurídica, uma demanda judicial da empresa contra a prefeitura. Eles vão dizer que a culpa é deles, né? Vão dizer que a culpa é da prefeitura. Para resguardar uma possível defesa, a gente tem que estar documentado e tem que ter feito tudo dentro dos prazos legais, do prazo da legislação. E esse cuidado todo foi tomado e está documentado. Doutor, não sei se esqueci de alguma pergunta. Não, a pergunta é, nós temos um calção. Mesmo que haja uma discussão jurídica quanto à questão da... Tem uma garantia... Nós temos uma garantia. Nós podemos já executar essa garantia. A pergunta além das penalidades, nós já estamos pedindo para inabilitar essa empresa ou não? Aí tem prazos, né? É aplicar multa e prazo para que eles retomem. Pagando uma multa e não retomando, o próximo passo legal é inabilitar a empresa e chamar a segunda colocada. Eu quero fazer a última pergunta para o senhor. Quando foi que a empresa respondeu que ela não retomaria a obra enquanto ela não recebesse? Qual foi o prazo que permanece para o senhor? No final de maio, começo de junho, não sei exatamente o dia, mas foi semana passada, retrasada. Esse feriado aqui foi um pouco antes do feriado. Nós já notificamos em relação a isso. E a Sabesp, o senhor fez uma colocação que o senhor não pode ser mesmo, o senhor não pode tomar as medidas quando o senhor não tem o conhecimento se houve falha ou não da Sabesp ou se não foi provocado pelo próprio setor de obras. O setor de obras apresentou algum laudo para o senhor explicando se houve ou não falha da Sabesp? Só verbal. Por escrito o senhor não tem nada? Verbalmente eles disseram que iam entrar em contato com a Sabesp para que arrumasse. Eu não sei nem onde se foi o problema, né? Para mim ainda está muito documental, em loco não fui ver. Que eles iam conversar com a Sabesp para que arrumasse, mas o problema era menor que eles já iriam solucionar. Essa é a informação que eu tive verbal. Documental. Documento nada, não. Tá bom, obrigado. Doutor Paulo, como o senhor mesmo disse, o senhor tinha uma certa dificuldade, inclusive, de localizar os problemas na obra, como o senhor disse, o senhor faz parte do canteiro de obras. Vem documentos para apurar por documento. Então, mediante a isso, vou mostrar umas imagens do senhor, feitas por nós vereadores, inclusive, sobre a situação da obra. Tá?
Tá legal? Dá pra fazer legal? Não, Você larga um pouco mais? Dá pra largar um pouco mais? Aí.
Bom, doutor, como o senhor mesmo ouviu, o senhor não tinha conhecimento da situação da obra, essa é a situação que se encontra a obra da JK. Essas fotos foram feitas aproximadamente no início dos nossos trabalhos, né? Então, tendo em vista que foi no final de maio, e hoje com essas chuvas, então, se a gente for fazer uma análise de quando se encontra a obra, com certeza ela está muito pior ainda. Tendo em vista que a gente vê um asfalto hoje uma obra recém-feita, onde a prefeitura tem que estar tapando os buracos. Uma obra como tem acontecido aí por 2 vezes, uma vez estamos no buraco, então nós voltamos ao que era a JK, a verdadeira tapação de buracos. Então é complicado para nós. Então, se o senhor não tinha conhecimento, fica aí o conhecimento do senhor como se encontra a obra. Também gostaria de solicitar ao senhor, como o senhor disse que está sendo feito os cálculos sobre a multa, desde quando o senhor está calculando essa multa? Então, desde quando está sendo aplicada essa multa? Qual período? Por exemplo, falou aqui, daqui, então, nós passamos a cobrar essa multa. Embora tenhamos dado o prazo da resposta da nossa solicitação de retomada, embora todo esse prazo tenha dado, a multa, ela conta efetivamente lá atrás, né, de quando houve efetiva paralisação. Eu não sei qual foi a data que a obra passou para a gente no último dia que teve o apontamento, mas é desta data em diante de conta. Não é da data a partir da defesa, né? Se a defesa fosse plausível e fosse a empresa não tivesse nenhuma culpa, não se aplicar a multa. Mas se vai aplicar, é lá de trás, desde o primeiro dia de paralisação. Eu não sei informar qual que foi o primeiro dia de paralisação. Essas imagens que vocês já apresentaram vem ao encontro do que eu acabei de dizer. A medição de número 9 apontou praticamente quase todas essas irregularidades para que a empresa saneasse e arrumasse essas irregularidades que não, o convênio não vai pagar. E acima da prefeitura, a fiscalização do próprio convênio, que nessa situação que se encontra, não haverá pagamento para a empresa. Então, doutor, a gente vê assim, eu acho que a prefeitura, então, ela está na razão. Pelo que o senhor está dizendo, a prefeitura está na razão. Eu só contesto a situação da prefeitura e do juiz da prefeitura, como o vereador Cássio mesmo disse, e não está se aplicando, então, as multas dele. Porque é o seguinte, se a prefeitura não está pagando, se não está sendo pago a obra, é por uma culpa da empresa, não da prefeitura. Certo? Porque se eles fizeram o serviço mal feito, eles têm que refazer o serviço. Agora, não pode ficar alegando, nós não vamos continuar o serviço porque nós não estamos recebendo. Agora, e a prefeitura não vai falar, não vou te pagar enquanto vocês não fazem os reparos. Mas o vereador, volta a afirmar. A partir da hora que nós tomamos conhecimento disso, teve sim, aplicamos tudo que está dentro do edital. Fizemos a convocação da empresa, mandamos por escrito para a empresa os apontamentos, que ela retomasse o prazo legal, ela teve a resposta que não foi satisfatória, tem a aplicação da multa. Agora, se o time disso foi demorado ou não, eu não sei dizer no canteiro de obras o que aconteceu. Uma outra questão que eu quero explicar é que tem alguns vícios da obra que não aparece na medição que foi aprovada. Por exemplo, é o chamado vício redivitório. Quem é da área jurídica sabe disso. Vem o fiscal, faz lá a medição, tudo ok. Passou 3 dias, tem um afundamento. Isso não é visível à época que foi feita a vistoria, tanto pela prefeitura, quanto quando o auditor do convênio veio. Mas por isso que tem também no edital a garantia de 5 anos que a empresa tem que manter essa obra em condições de excelência. Então, não dá para dizer que foi depois que teve o problema. Não era para ter tido problema depois. Muito do que nós vimos ali, na época que foi feita a auditoria, ele não apareceu. Ele apareceu depois, porque o serviço provavelmente não foi feito de acordo com o que estava no projeto ou a parte técnica, senão não teria tido esses problemas. Eu concordo com o senhor, tanto é que eu anotei isso aqui, que a gente diz o seguinte, que eu acompanhei, por estar tendo comércio na avenida, então a gente vem acompanhando alguns passos, apesar de não entender da parte técnica, não ser engenheiro, não ser, mas a gente vinha sempre conversando com os representantes da empresa, com o encarregado, e a gente via o seguinte, eles faziam um quarteirão, fotografavam e apresentavam
Depois ele fala, mas será que foi feito, foi apresentado as fotos, mas, e aí a gente vê o que tem acontecido é isso, entendeu? Afundamento, todas aquelas coisas que ganham depois. No momento não tem como ver, porque é mesmo quando você pintar uma parede, você vê uma branquinha, depois ela começa a descascar, que é uma durabilidade. Eu vejo aí, vereador, eu posso afirmar que teve um dos dois problemas, ou problema de projeto ou problema de execução de obra. Não tem uma terceira via. Ou o projeto foi mal feito ou a obra foi mal executada. Eu não consigo entender uma outra explicação desse caso aí. Na realidade, assim, não sei se o senhor teve conhecimento, mas com certeza deve ter tido, como eu tive conhecimento, eu vi o projeto, eu vi a obra no papel, tanto é que foi uma coisa que nós até discutimos, que seria um marco da administração, que no papel era muito bonito a obra, entendeu? Ela pronta, no papel era uma coisa, então isso iria marcar tanto nós como vereadores também, porque participamos disso, como o próprio executivo. E a gente vê que aquilo que seria um marco da administração é um desastre da administração hoje. E a gente não estamos aqui também para apontar esse ou aquele culpado. E tendo em vista, como o senhor mesmo viu ali na placa da obra, essa obra era para ser concluída 29 de junho. Se o senhor não tem esses dados, eu vou passar para o senhor. Era para ser concluída 29 de junho. Houve um termo aditivo no qual até eu tinha conhecimento desse termo aditivo, que ela foi prorrogada para o dia 6/12, no qual o senhor viu ali na placa, foi até alterada a data. Posterior a isso, então o senhor me disse que existe um novo termo aditivo também, então posterior a isso. Só que a empresa não cumpriu o primeiro, já não cumpriu o segundo, e a gente vem. Eu achava, inclusive, que a prefeitura teria mais débitos com a empresa. Se a prefeitura segurou somente a última medição, não pagou somente a última medição. Então, eles pararam o serviço e, na realidade, nós estamos aqui apontando uma série de irregularidades. Essa é uma medição, vereador, até para informação, é um valor de R$100 e poucos mil, dentro do valor total da obra. Talvez financeiramente não seria o grande problema em porcentagem, né? Essa é uma medição de R$100 e poucos mil. Mas nela foi apontado não só irregularidades nas medições propriamente dito, como também nas irregularidades, ou não vou nem irregularidades, nos problemas que a obra apresentou depois disso foi feito e aprovado na ação de períodos anteriores. A prefeitura ela tem solicitado algum laudo técnico da empresa, a RT, inclusive, do próprio engenheiro responsável pela obra, ele tem apresentado isso? A medição ela é acompanhada dessa documentação. A gente, quando informa para o convênio, está inclusive aí no edital e no termo de assinatura do termo de convênio, que a empresa tem que ter esse laudo. Esse laudo é apresentado para a medição. Mas aí não seria o caso também de apontar o engenheiro técnico? Porque se ele se responsabiliza, ele tem um RT, ele assina um laudo e logo em seguida você vê que a obra não está de acordo. Como, aí existe a contestação de que o próprio engenheiro da prefeitura veio aqui e diz que a obra está em desacordo. Agora vem o engenheiro da empresa e atesta isso, então também vamos também apontar isso ao CREA, é isso, né, senhor? Isso. Vamos apontar isso também, porque como um engenheiro atesta uma obra que a gente está vendo que não está seguindo as normas técnicas de aplicação. É por isso, vereador, que a legislação exige que tenha a RT não só para participar da licitação, como para a responsabilização da obra. E cada parte dessa feita medição e apresentada é acompanhada pelo relatório e é acompanhada pelo responsável técnico, né, pelo engenheiro da empresa. E trazendo consequências e trazendo responsabilidades com quem assinou. Doutor Paulo, por gentileza, o FUMEF alguma vez comunicou algum apontamento à prefeitura? Como eu já havia dito, dentro dos 8 apontamentos medições anteriores, tiveram vários apontamentos que até, entre aspas, é normal, e a empresa ou era um apontamento técnico que foi feito errado, ou a própria obra estava tecnicamente fora desacordo com o que foi apresentado. Eu me lembro do primeiro trecho aqui perto dos bancos, foi um apontamento da própria secretaria e do órgão auditor, que estava mal feito. A empresa refez
Teve essa ata aí, né, que foi em reunião nossa, e só depois que eles refizeram e ficou tecnicamente de acordo é que houve pagamento pelo órgão fiscalizador. E toda vez que é glosado, essa glosa é o apontamento que está irregular, não está dentro da apresentação técnica. Houve vários, sim, vereador. E eles foram solucionados, tanto que houve pagamento. Impossível haver o pagamento sem que o auditor do convênio e a nossa secretaria tivesse autorizado ou concordado com as alterações. Só para mim entender o procedimento, o FUMEF, ele pode, o nosso laudo de vistoria, ele tem que necessariamente acompanhar o laudo do FUMEF. Os órgãos não podem ser independentes. O FUMEF dá a palavra final sem a vistoria da prefeitura ou não? É assim, doutor. Esse laudo vem feito pela empresa. Ela que tem a obrigação de apresentar de acordo com a questão técnica da BNT, da digital. Questões técnicas eu não saberia dizer. Essa apresentação é feita em planilha, com fotos e vistoria no local. O nosso departamento de obras recebe isso, fiscaliza para ver se o que eles entregaram é exatamente o que está no local e faz um relatório. Se nós verificarmos que tem alguma coisa errada, imediatamente a gente já glosa. Então tem o primeiro controle de qualidade é feito pelo departamento de obras. Uma vez que a empresa arrumou isso e refez a planilha, isso é encaminhado para o agente fiscalizador, que é o auditor do FUMEF, que vem logo e ele vai comparar o que foi entregue pela empresa, o que o departamento de obras glosou, ou fez, ou concordou, e ele vai se manifestar. Se ele entender que está tudo ok, ele faz um relatório, acolhendo aquelas medições e libera o pagamento. Se tiver em desacordo, no relatório dele, com base técnica, ele vai dizer que está irregular e vai apontar quais são as irregularidades. A empresa tem prazo para solucionar e vai poder passar. É dessa maneira que é conduzido. Não existe 1, 2, 3 laudos, né? É um laudo só que é acompanhado de concordância ou discordância. Ou seja, a parte que cai nos cabos, a prefeitura até o 8º, ela concordou com os laudos e o FUMEF ratificou. Exatamente. Porque tudo foi feito de pagamento. Não sai pagamento sem assinatura dos responsáveis concordando. Tanto da área de obras quanto do auditor do FUMEF, que é o convênio. Baseado nas fotos que o senhor viu, o senhor tem conhecimento, o senhor anda na avenida, o senhor conhece, talvez não possa se atentar a todos os problemas, mas agora com essas fotos foram apresentadas, o senhor não acha que nós temos condição de aplicar todas as penalidades possíveis, ainda que haja direito ao contraditório, e inabilitar essa empresa? Porque isso deixaria de trazer transtornos a outros municípios. Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. Será aplicado, será aplicado. Doutor Paulo, o senhor disse então que nós sabemos que são 2 convênios. Um é FUMEF e o outro, como o senhor mesmo disse aí, a gente tem conhecimento, o calçamento, que é outro. Inclusive, assim, vários vereadores, inclusive, participaram, existem emendas de vários deputados. Foi um conjunto de emendas, né? Isso possibilitou, inclusive com vereadores da casa aqui colaborando com isso. Então, o que eu gostaria de propor é o seguinte: os convênios que são de repasses, inclusive de emendas de deputados, esse dinheiro ele vem para uma conta específica da prefeitura. Esse dinheiro é comandado pela prefeitura. Eu falo isso porque numa reunião que nós tivemos aqui logo no início da primeira paralisação da obra, nós discutimos isso, que tinha um dinheiro que existia, que estava no caixa da prefeitura, que era o dinheiro da prefeitura, que eram essas emendas, inclusive a contrapartida da prefeitura também, e existe o dinheiro do FUMEF. O dinheiro do FUMEF, o vereador aqui colocou, ele é posicionado de que forma? O FUMEF ele só libera mediante uma vistoria do engenheiro responsável deles, vai a medição, o FUMEF libera o dinheiro. Já o da prefeitura, esse dinheiro já consta nos cofres públicos, então era onde nós solicitamos, inclusive na época, que a prefeitura então passasse a fazer uma parte, para não paralisar a obra que estava com a paralisação no FUMEF, o problema de medição, de liberação do FUMEF, que a prefeitura então executasse a parte que era
responsabilidade da prefeitura. E aqui, coincidentemente, olhando os valores aqui, ele se aproxima desses valores, que é R$560 mil, que é CEPUAN, né, que é da Secretaria de Planejamento, e o FUMEF R$444 mil, e que dá um total aí, tem a contrapartida da prefeitura que é de R$119 mil. Eu pergunto ao senhor, essa parte que está sendo liberada, a parte da prefeitura, foi liberado todos os pagamentos já? Como que está? O senhor tem conhecimento de como está sendo feito isso? Sim, devido ao crescimento, essa verba não veio dos cofres da prefeitura. Quando é apresentado um projeto, que é o caso, aberta uma conta, não é nem uma conta bancária, é uma conta para recebimento de recursos. Ela fica vinculada ao convênio, que ainda que tenha emenda parlamentar, ela veio através de um projeto de convênio. E para ser liberado, é a mesma sistemática do outro convênio. É feito as medições, é apresentada, ela é auditada também por esse convênio e só é liberada das contas do município a partir de auditoria. O município não tem o condão de liberar sem que seja dessa sistemática. O que eu posso dizer é que dentro do convênio da FUMESP, digamos assim, que a liberação desse valor, ela não é ela é mais burocrática do que o que está na conta da prefeitura, mas só é liberado mediante as apresentações de laudo de medição. Doutor Paulo, mas mesmo cumprindo a questão da legalidade, o senhor tem conhecimento se a conta que a prefeitura abriu para receber esse recurso, se o que coube a nossa conta do convênio, foi liberado todo esse dinheiro, ou se nós temos ainda dinheiro em conta para ser liberado para isso? Eu não sei responder se tem algum resíduo. O que eu posso afirmar é que só foi liberado mediante os apontamentos de medição e auditoria do convênio que liberou o recurso. Agora, quanto tem de resíduo, que me parece que foi do calçamento essa quantia. E não quero aqui discutir se está bem feito ou não, mas a parte do calçamento me parece que já foi finalizada. Se está a contento ou não, na minha opinião não está, é uma outra discussão, mas me parece que foi apresentado todas as medições. Não sei se foram todas liberadas, não tenho essa ciência. Doutor Paulo, eu queria voltar só uma questão para o senhor, o senhor me corrija se estiver errado. Eu perguntei para o senhor a questão da Sabesp, e só a título de informação, se o senhor quer responder. Nós temos nós temos legalidade, nós temos lei própria para poder multar a Sabesp? Não só a Sabesp, que não entra como Sabesp, mas qualquer terceiro que traz prejuízo à municipalidade, a gente tem legislação que a gente não pode aplicar multa, pode aplicar sanção, tem legislação sim. E eu queria só perguntar a título de informação, porque nós estamos com uma carta na casa também a respeito da questão da Sabesp. O senhor tem conhecimento, através do jurídico, se passou pelas suas mãos alguma multa feita à Sabesp por serviços prestados no município? Nem pedido e nem aplicação de multa, não tenho esse conhecimento. Mesmo porque, ainda que a Sabesp, sejamos, junto com a Sabesp, signatários de algum contrato de prestação de serviço, o uso de ocupação de solo é exclusivo da municipalidade. Ainda que a Sabesp faça qualquer tipo de obra aqui, ela tem que passar por aprovação. Teoricamente, tem que acontecer como acontece com o particular. Vai fazer uma obra, tem que apresentar o projeto, o que vai fazer para ter autorização. Em tese, tudo que a Sabesp vai fazer no município tem que ser de conhecimento do município. Ele não pode abrir um buraco sem que o município tenha conhecimento. Mas a Sabesp comunica todas os serviços prestados? Eu não sei se não comunica. Estou dizendo que, em tese, deveria. A legalidade é essa, deveria. Sabesp, Condá, São Paulo, toda ela. Mas eu não tenho conhecimento. Tá bom. Porque, na verdade, a pergunta, o senhor sabe, a prefeitura vem discutindo essa questão do contrato com a Sabesp. Nós estamos discutindo a questão um pouco mais embaixo, que é a questão da prestação de serviço junto aos bairros. A discussão maior, ainda que nós temos um contrato global sendo discutido, que vai abranger todo o município e trazer os benefícios, a questão exatamente entra nisso que o senhor falou, por exemplo, na instalação de uma rede de água
Eles quebram o nosso calçamento e depois não arrumam, né? Eu ia falar porcamente, mas na verdade nem arrumam. Eles deixam ali para que a prefeitura faça o serviço. Então, essa é a minha pergunta, porque se houve já alguma penalidade nesse aspecto. Porque, na verdade, nós poderíamos sair multando essa vez, pelo menos nesses pequenos erros, né? Então, é isso que eu queria saber exatamente, estou sendo claro. Eu tenho conhecimento, se não me engano, da cidade de Vinhedo, que lá tem uma legislação municipal que para essa Sabesp ou qualquer outra concessionária que se utilizar de uso do solo, onde houve ali o rompimento do asfalto ou calçada, eles têm que arrumar o trecho inteiro, não só naquele local que teve o buraco, porque é óbvio que não fica igual ao que estava anterior. Isso vai se transformar em buraco inevitavelmente. Eu até acho que deveríamos, em conjunto, formarmos uma legislação que obriga qualquer concessionário quando fizer uma obra onde tem asfalto, que ele recupere o asfalto do trecho todo, para que a gente não tenha esse buraco, que depois se transforma em buraco. Mas nós não temos no município isso. Nada tem a ver a questão da multa ou a prefeitura tomar providências contra uma obra que a Sabesp fez e não fez adequadamente. Só estou dizendo que deveríamos ter uma legislação mais abrangente que protegesse o patrimônio municipal. Inclusive, doutor Paulo, eu pedi à casa, ao juiz da casa, que fizesse essa checagem se há uma legislação específica, porque se não houver uma legislação específica, o nosso processo de criar uma legislação específica, porque São Lourenço da Serra já multa, ela tem uma penalidade específica contra a Sabesp, tanto que a Sabesp ela vai, abre e fecha, mas essa questão realmente ainda que ela tape o buraco que ela abriu, vai mais tarde trazer consequências com certeza. Mas nós realmente é estilo, vereador, contratual. No contrato da cidade com a Sabesp tinha lá um capítulo a respeito das penalidades, como que ela tinha que agir. Como nós não temos mais esse contrato, ele se expirou, e a lei prorrogou isso até 2010, em tese, a Sabesp não poderia nem abrir nenhum buraco aqui, em tese. E ainda que viesse a ter alguma obra de interesse público, teria que atentar ao que estava no contrato anterior, ou submeter uma legislação municipal a respeito. Obrigado. Doutor Paulo, nós teríamos, podemos ter acesso a um saldo de conta corrente, eu tenho como providenciar isso para a gente, em específico dos dados bancários da nossa Caixa, agência 00887-7, na conta corrente 13-000-364-2 e da conta corrente também do Banco Nossa Caixa, agência 00887-7 e da conta corrente 13-000-354-5. Claro, eu já levo uma cópia dessa ata para submeter o financeiro para fazer, peço o pedido do extrato e todas as gastos dele. Tem que ter essa transparência, viu? Não discordo não. Solicite então na Secretaria da Casa que solicite cópia desses extratos para nós. Só para mim já está suficiente, eu já levo e já peço para o financeiro para levantar isso daí. Mais alguma coisa então? Acompanhando Então, na realidade, eu já vou pedir, vereador, as cópias de tudo que vocês me solicitaram e no final da tarde eu deixo disponível para alguém retirar lá. Que uma parte vai ficar em obra, uma parte conosco, vou reunir tudo isso daí e já peço para tirar cópia de tudo. Vou ver com quem que está esse eu conseguiria então, hoje, devido a tempos também, que esquecemos agora, nós temos mais uma carta para o pessoal da Sabesp, que já está no local. A gente solicitaria então o senhor que o senhor providenciasse isso e até amanhã, então, digamos, inclusive eu acho que é cópia desse extrato também, estamos com a prefeitura, se puder deixar junto também para a gente fazer uma análise de tudo isso, porque na realidade, doutor, o que é que a gente quer? Jamais aqui também a gente quer estar culpando a prefeitura e isso jamais. O que a gente quer é o seguinte, é saber quais as providências estão sendo tomadas, porque nós também somos vereadores, nós somos cobrados na rua, nós temos que ter essas informações. E até então, por várias vezes, eu mesmo solicitei informações da prefeitura e não obtivemos nenhuma dessas informações. Então, por isso que eu aberto essa carta e nós sabemos o seguinte, eu até disse o seguinte, se tivermos que negativarmos a empresa ou a agente, nós o faremos. Se a prefeitura não fizer, nós vamos fazer, nós vamos encaminhar isso ao Ministério Público
através da Câmara Municipal, para que tome as devidas providências. E isso eu acredito que deveria partir da Prefeitura, porque nós mostramos aqui as imagens e uma obra a ser inaugurada há um ano atrás. Nós estamos aí já há um ano do término da obra e essa obra não se conclui. E a empresa, mais uma vez, o município todo sabe, e a gente é cobrado, que a empresa abandonou. Hoje é fato, a empresa abandonou a obra. Se ela vai retomar ou se não vai retomar, é um outro problema. O que a gente vê é de que forma. Se ela, mesmo ela retomando a obra hoje, eu acho que 70% da obra tem que ser refeita. Esse é outro fato também. E eu acredito que a empresa não vai fazer isso. Ela não vai retomar esse serviço, não vai fazer. Então, eu acho que vai ser uma demanda grande, tanto da Prefeitura, eu acho que, eu espero que o jurídico lá, tanto a Prefeitura conte com nós, vereadores, que independente da gente também, para negativar nossa empresa, nós não podemos deixar em branco. Porque dá a impressão de que nada é feito, é um acerto, foi conversado, foi acertado, e a empresa então faz o que quer, da maneira que quer. Por quê? Porque se passou alguma coisa, se deu benefício à Prefeitura de alguma forma, ou a algum funcionário da Prefeitura, se tem isso e não estão querendo cobrar o serviço, nós vamos cobrar através da Câmara Municipal e conte com esta casa para que se faça então a justiça. Porque o dinheiro, como a gente vê aqui, não é pouco dinheiro. Eu costumo falar o seguinte: politicamente se fala, mas vocês estão reclamando do quê? Hoje está bem melhor do que antes. Concordo, está melhor do que antes? Está melhor do que antes, mas não é de graça. É um dinheiro público, o dinheiro veio para se fazer um serviço adequado. Se o serviço não foi feito adequado, ele recebeu para se fazer, então é uma porcaria. Essa é a realidade, é fato. De que forma tem que ser dito isso? Mas se a Prefeitura, com o recurso dela, com funcionários da Prefeitura, foi o máximo que nós conseguimos fazer, foi dessa forma, nós não tínhamos, mas melhoramos, concordo, vamos bater palma. O que não pode é um serviço avaliado, orçado para se fazer, e não foi feito. A realidade é essa: o serviço não foi feito, não foi aplicado o dinheiro da maneira que tem que ser aplicado. E o dinheiro, nós queremos saber o seguinte: se foi gasto. Hoje a gente fala R$700 mil. R$700 mil é um valor muito grande porque foi feito. Se a gente apresentar hoje, daquilo que foi feito hoje foi pago R$700 mil, e eu até que gostaria, eu não tive essa oportunidade, e a gente gostaria de, nessas audiências da CAR, conseguir apresentar, porque poucos munícipes sabem como seria a obra acabada. E no papel, o projeto é lindo, maravilhoso. Nós vimos, eu tive a oportunidade de ver o projeto, é muito bonito o projeto no papel. Só que, infelizmente, quando saiu do papel, saiu da maneira que está, e que está sendo, que está apresentado hoje aos munícipes. Então nós somos criticados por isso, e dá aquela impressão que nós não fiscalizamos. As coisas, nós vemos aqui nessa casa, principalmente esse vereador, vem batendo e apontando as irregularidades da obra, dia a dia, desde o início da obra. E vem se protelando várias coisas, a gente solicita informações da Prefeitura, essas informações não vêm. E aí, muito recente, veio um munícipe, conhecedor, esse nós podemos falar, que ele é conhecedor da área, foi divulgado pelo Folha BR, inclusive, uma vistoria que ele fez à obra, e ele, inclusive, declarou, ele como conhecedor da obra, ele disse: a prefeita não deve receber essa obra. Isso foi dito a uma pessoa que realmente conhece, sabe como foi feito. E hoje, o que me preocupa é o seguinte: a obra hoje, mesmo que ela seja retomada, se não for feito um trabalho de refazer, eu vou falar para você, 70% do que foi feito vai ter que ser refeito, 70% do que já foi feito vai ter que ser refeito, e eu acredito que a obra GEM não vem com esse intuito. Se ela vem com o intuito só por simplesmente de acabar a obra, essa obra não dura um ano. É fato. E nós vamos ter problemas de negativação dessa empresa, com certeza. Eu só gostaria de saber do senhor, essa garantia da empresa que eles deixam, é só durante a obra ou é durante os 5 anos de obra? Da garantia dos 5 anos que eles teriam que dar da obra? Então, eu gostaria de falar o seguinte: a todos que trabalham comigo, que me conhecem, eu uso uma expressão bem simbólica, que a administração pública municipal não é uma lojinha da esquina, ela traz consequências, ela traz responsabilidades
que vai acompanhar o gestor, o secretário, o fiscal, quem quer que seja, durante muito tempo. Não é só o tempo que ele estava à frente aqui dessa administração. Então eu peço para todos que trabalham comigo trabalharem em excelência, porque muitos vícios, muitas coisas que hoje não refletem nenhum prejuízo a quem está cometendo, com o tempo vai trazer consequências patrimoniais para quem não agiu direito com a coisa pública. Isso vale desde a prefeita até o fiscal, os secretários. Por que eu digo isso? Eu acho que se apontarmos irregularidades, não só de erro, mas irregularidades, culpabilidade de quem quer que seja da prefeitura, dos seus órgãos ou da empresa, tem que ser punido, tem que ser buscado judicialmente a prestação do município. Todo esse valor, ele é do município, não é de quem está gerindo hoje esses recursos. Então, se houve qualquer problema dentro da municipalidade, de qualquer funcionário que seja, ou da empresa, e que tínhamos essa comprovação, tem e deve ser exigido deles judicialmente, criminalmente, quer seja para poder honrar o erário público. Na minha opinião, essa empresa fez essa obra pensando que era uma cidade que não ia se levantar contra a empresa. Eles devem ter nos visto como uma cidade menor, que vinham aqui fazer o que queriam e iam embora. Assim que me chegou todas as informações, tomamos as medidas e a regra do jogo está sendo aplicada. Eu até acredito que a empresa não retome, ela não tem capacitação mais financeira e interesse em retomar a obra, e eu não tenho elementos de prova para isso, mas em reunião desafiou a entrar com qualquer recurso judicial contra ela. Então, ela, assim, está dando risada da cidade. Tenho certeza que a prefeita, e esses vereadores todos, quando conseguiram esses recursos para essa avenida, não foi só em prol dessa administração, mas que realmente iria mudar a entrada da cidade. E nenhum de nós, do Executivo ou do Legislativo, poderia querer um desfecho como é o que está se dando. Deveria ser feita a obra à excelência, o que, ao ver, olhos nítidos, não está sendo feito. O que eu me proponho, e é meu compromisso, primeiro, tomar todas as atitudes contra a empresa, todas que são legalmente possíveis. E tenho aqui a carta branca da prefeita, estive com ela antes de vir para cá, de não mais ter nenhum tipo de acordo, conversa com a empresa. Multar, dar prazo para retomar, e ao retomar, ainda a multa continua, porque o atraso não é agora, vereador, tem um cronograma, o atraso vem desde lá de trás. A gente vai trazer um impacto financeiro tão grande para a empresa que ou ela termina ou ela abandona. Se ela abandonar, vai ter sanção. Se não conseguir terminar, vai ter sanção. Eu não vejo um desfecho feliz com a empresa e com a prefeitura. Ou a gente vai chamar a segunda colocada para terminar, ou faremos a contratação de uma empresa idônea que termine. Eu não consigo ter outra opinião que não seja essa. Entre a prefeitura e a empresa. Então, o que a gente quer, logicamente, nós vereadores eleitos para defender o interesse do povo, logicamente fiscalizarmos também. A gente tem feito, a gente não quer tomar nenhuma atitude, e não é interesse desta comissão em tomar nenhuma atitude contra a prefeitura. Isso eu disse, inclusive, quando foi abrir a carta, que não seria o intuito nosso, mas se a prefeitura não estiver tomando nenhuma atitude contra a empresa, que é isso que nós queremos apurar, na realidade é o seguinte: quais as atitudes que a prefeitura está tomando contra a empresa? Se a prefeitura não estiver tomando nenhuma atitude contra a empresa, está sendo conivente com tudo que está acontecendo. Isso é prevaricação, vereador. Se isso realmente aconteceu e estiver acontecendo, tem prevaricação. Então aí nós mudamos o foco. Na realidade é isso. Nós mudamos o foco para o executivo, porque então o executivo está deixando de fazer a sua parte. Uma outra coisa que me preocupa muito, e nós sabemos inclusive que Juritiba por várias vezes foi punida por isso, ela paga um preço caro por isso, que é o fator de que quando se trata de, não falo do FUMEF, mas sim desse recurso que vem de convênios, ele tem que ser prestado conta. Chega amanhã depois, nós não conseguimos, porque não consegue, da maneira que está a obra, nós não conseguimos prestar conta.
Aí vai onerar o município de que forma? Tendo que devolver o dinheiro de uma obra que está pela metade, que uma obra mal feita, nós sabemos do causa, do prejuízo que ela causa aos munícipes, porque já tem nego caindo na calçada, tropeçando na calçada, caindo nos buracos. Então tudo isso vem a prejudicar o nosso município. Então de que forma nós estamos aqui para fazer uma parceria e tentarmos resolver? Então essa Câmara, nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive em localizarmos algum responsável da empresa, porque eles não dão atenção, eles não atendem o telefone, eles não querem vir prestar esclarecimento aqui a esta casa. Eles não querem vir. Então o que nós vamos apresentar? Precisamos pegar todos os dados dos senhores. E esta casa, com todo o intuito, vai encaminhar isso ao Ministério Público. Se eles não querem vir prestar esclarecimento a esta casa, eles vão prestar esclarecimento lá no Ministério Público. Isso com certeza. Esse papel nós vamos fazer. Não temos rabo preso com ninguém, não devemos nada para ninguém. Estamos aqui fazendo o nosso papel de vereador, que é fiscalizarmos de que maneira está sendo feita as obras. O recurso veio, tem o conhecimento do recurso, foi aplicado uma parte. Agora, se é a prefeitura ou se é a empresa, nós vamos saber isso lá na frente. E deixo aqui agora aberto o vereador Cássio quer alguma coisa. Da minha parte, declaro encerrado. Deixo o vereador Cássio para fazer as suas considerações, depois passo ao senhor que faça as suas considerações. Muito obrigado, doutor. Eu só queria pedir ao diretor da casa que nós possamos fazer cópia dos dois ofícios e entregar em mãos ao Dr. Paulo, com a relação de todos os pedidos que foram feitos, que não chegaram ao jurídico, e pedir ao Dr. Paulo, que se mostrou solidário a resolver a questão, para que nós possa pedir à Prefeitura, Dr. Paulo, que todos os ofícios chegarem nessa comissão, que possam ser encaminhados ao jurídico, quanto antes, para que a gente não fique nessa perda de prazo. O intuito da Prefeitura é apurar, o intuito dessa comissão é apurar. O que ocorre é que nós protocolamos o ofício e não sequer foi entregue ao jurídico, né? Que nós possamos evitar aí uma desnecessária discussão no judiciário sobre a questão de atendimento de um documento. É uma besteira isso. Então, queria agradecer aí a sua presença, a sua posição, a sua educação, e se o senhor pudesse nos entregar o quanto isso, antes isso, porque nós possamos concluir o nosso trabalho também. É esse o papel do vereador, dar uma satisfação à população, é o que nós queremos, fazer o nosso papel, que é a nossa obrigação. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Vai pedir um relatório? O senhor acha necessidade de fazer um ofício do extrato ou só O da ata a gente serve, da ata a gente está solicitando. na ata? Na realidade, a gente vê é o seguinte, nós não deu uma